Espelho meu, espelho meu. Este é um espaço de conversa real. Sobre relação, intimidade e vida partilhada. Entre o que vemos no outro e o que se revela em nós. Não temos respostas prontas. Aqui falamos com presença, escuta e verdade. Porque a relação não serve para nos completar, serve para nos revelar. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Espelho Meu, Espelho Meu. Este primeiro episódio é sobre crescimento. É sobre o caminho que quase ninguém nos ensina. O de sair da sobrevivência emocional e entrar na maturidade interior. Durante muito tempo na vida fomos guerreiros. Guerreiros para aguentar, guerreiros para conquistar um lugar, para não depender e para não mostrar as nossas fragilidades. Aprendemos cedo a ser fortes, mas não aprendemos a ser inteiros. Neste episódio partilhamos a nossa história, de onde viemos, o que nos moldou e as armaduras que criamos para viver. E também contamos sobre o momento em que percebemos que continuar a lutar já não era coragem, era apenas medo disfarçado. Falar de maturidade não é falar de perfeição, é falar de presença e de escolhas conscientes. É o caminho de deixar de ser menino e meninas fortes para nos tornarmos homem e mulher inteiros. Não para dominar, não para controlar, mas sim para governar a própria vida. Este episódio é um convite. Olhar para o próprio percurso, para as tuas defesas e para as tuas guerras internas. E talvez perguntar: em que área da minha vida é que continuo a lutar quando já podia estar a liderar? Filipa, se me permites começar com uma pergunta: onde é que na vida sentes que tiveste de ser guerreira? E não no imaginário, mas na vida real. Então, eu desde sempre que me lembro que sou guerreira, de estar em várias frentes, de estar de facto eu contra o mundo. Sou a irmã mais velha, portanto tive que ajudar aqui em casa, a liderar, a ajudar com os meus irmãos. Somos 4, portanto eram 3 rapazes e portanto sinto que desde cedo, desde que me lembro, acho que foi o arquétipo que eu mais encarnei nesta vida, foi ser guerreira e fazer tudo sozinha, estar lá para toda a gente, mesmo cansada a continuar, mesmo desgastada a ter tarefas que tinha que fazer. Então, para mim, ser guerreira é isso. E para ti? Bom, a nossa história é semelhante e por algum motivo nos encontramos. Mas foi muito isso. Foi o crescer num ambiente que não era necessariamente abastado, ou seja, não era uma família com condições relativamente simples. E crescer num bairro relativamente pobre, degradado, e ter desde cedo uma vontade muito grande de sair daquele ambiente. Então coloquei em mim um peso enorme de ser diferente e de lutar contra tudo e contra todos o que fosse necessário para vencer. E é claro que me coloquei no papel de ir trabalhar logo aos 13 anos, ganhar o meu próprio dinheiro, de continuar a estudar, de garantir que tinha dinheiro para estudar, de garantir que conseguia formar-me a todo o custo. Inclusive o curso que acabei por escolher foi com o intuito de ganhar dinheiro no futuro. E tudo isto sempre numa batalha contra quase o que é que eu realmente interiormente queria e desligar esse sentir para sobreviver. Não é? E foi sempre o da sobrevivência e da ultrapassar aquilo que eu pensava que era o que me limitaria no meu futuro a ficar preso àquela ideia de pobreza ou de falta de abundância. Entre isso, entre família relativamente simples, que sempre me apoiou, me deu um teto e me deu o carinho como eles sabiam dar. A minha vida desenvolveu-se dessa maneira e é claro que depois nas relações que fui encontrando também e na nossa relação Também. estamos a transformar. Estamos a transformar. E de facto,
hum, duas pessoas não se encontram por acaso, não é? Há histórias que se atraem, não é? Isto é ressonância. E há aqui uma coisa muito importante que é nós atraímos-nos sim por ressonância e este papel do guerreiro ele levou-nos, por um lado, a encontrar-nos, porque encontrámos-nos no campo de batalha, Exato, no trabalho. no trabalho, no campo de batalha, que para Enquanto nós, estudávamos. enquanto estudávamos e trabalhávamos num call center, e de facto era um campo de batalha, não era um ambiente fácil. Ainda tenho trauma. Também eu. Mas ainda assim foi um ambiente que também nos fez crescer, por um lado, não é? Uhum. Mas há que honrar também esses guerreiros, não é? Que fomos, porque nós chegamos até aqui porque eles tiveram a coragem de ser eles Sim, contra o mundo, não é? sim. Sim, é isso. Esse arquétipo de ser guerreiro, ele serve. Muitas vezes serve. E aplicado com consciência é, como sabes, é incrível, não é? E permite para já a sobrevivência, não é? Porque quando é necessário. E muitas conquistas também. Sim, Tem o risco de levado ao extremo, entrarmos no exagero da autopreservação e da inconsciência sobre o que é que realmente vai aqui dentro e deve ser olhado, não é? E sim, não uma constante batalha contra tudo e contra todos. sim. Deixa-me perguntar-te, quando é que sentiste que chegaste a um limite de ok, esta vibração já não me serve, este ser guerreira já não me serve? Eu cheguei ao limite quando o meu corpo disse já chega. Cheguei a um limite de cansaço. Por muito que eu descansasse, estava sempre cansada. E cheguei a um limite em que o meu corpo só conhecia cortisol. Ele só conhecia stress. Uhum. Ele só conhecia fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo. Mesmo que não fosse, que não tivesse pressa, mesmo que não tivesse que o fazer, porque tu estás aqui, cheguei a um momento em que o meu corpo só conhecia fazer, só conhecia stress, só conhecia estar em constante alerta, em constante pensamento de tenho que organizar isto, tenho que organizar aquilo, tenho que voltar ali, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Uhum. Então há um cansaço que não é propriamente físico, não é? Há um cansaço emocional, não é? Que obviamente se reflete no físico, mas um cansaço muito emocional e muito mental. Uhum. Então o meu corpo disse: chega. E hoje em dia, por exemplo, quando eu ativo a guerreira, eu não consigo ativá-la durante muito tempo. Eu ativo para aquela tarefa, mas eu não consigo mantê-la porque já não é compatível com o meu estado interior, não é? De não stress. Uhum. E tu? E eu? Essas são as questões. Pronto, eu refletindo, sinto que foi quando, depois de estarmos juntos há 15 anos, agora já são 16, quase 17, e termos conquistado tanto, não é? Na luta, e de ter conquistado quase todas as coisas que eu dizia que eram ok, eu vou ser feliz quando, eu vou ser feliz quando, eu vou ser feliz quando. Percebi que estava no campo de batalha muitas vezes errado, e que estava a sustentar, por vezes não os meus sonhos, também os sonhos dos outros, e a pensar que era assim que ia ser um, um, A vida, não é? e que iam gostar de mim assim, né? E que eu ia gostar de mim por ser assim cada vez mais. Mas não, percebi-me que realmente o ter atingido o material, o ter atingido esse status, na realidade de repente tirou-me significado. E agora o que é que eu faço? A essência, não é? E o que é que eu faço agora? Eu só sei fazer isto, eu só sei batalhar. E não havia assim aqueles objetivos, não encontrava assim aqueles objetivos que me fizessem querer batalhar mais também. Algum cansaço, sabes? Tu sabes. Sei. E senti, ok, eu realmente não percebo muito bem sobre mim, eu não sei mais sobre mim do que isto, ter
ter algum objetivo e simplesmente lutar, 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 lutar. Mas nunca parei para me conhecer. E foi aí que eu me apercebi que só sabia comportar-me dessa forma também. E que colocava tudo o resto, todo o amor, tudo o resto que eu precisava, colocava no exterior. Esperava receber e não me dava a mim mesmo. Portanto, acho que este é um sumário de quando é que eu percebi que, bom, se calhar tens que olhar para dentro e parar de procurar tanto fora e de batalhar tanto. E a parentalidade também nos ajudou, no Sim. fundo, a, de alguma forma, nós tirarmos as defesas, não é? Tirarmos as armaduras, porque ter filhos é estar desarmado, não é estar armado, é estar desarmado Sim. e estar Diariamente. consciente, não é? Sim, sim, sim. Consciente ou não, não é? Porque nós sabemos que não é a realidade de muita gente, mas a parentalidade consciente é isso mesmo, é não estar com defesas, é de facto perceber o que é que a criança nos está a trazer e não estarmos também contra a criança, porque muitas vezes no arquétipo do guerreiro nós também Era estamos isso. contra as crianças, não é? Tantas vezes, não é? Tantas vezes que nós somos pais quase há 10 anos, não é? Fomos 2 vezes pais, primeiro há 10 anos. E tantas vezes que aquela criança, por ter um comportamento completamente aceitável como criança, despoltou gatilhos na nossa criança interior, porque de repente havia ali uma luta. Era uma criança contra a outra, não é? E havia ali uma luta quase de ego de crianças. E foi ao percebermos disso, felizmente, como entretanto adultos mais conscientes que nos tornamos, percebemos isto não faz sentido. De repente estou a argumentar com uma criança de 6 ou 7 anos, ou o que fosse, não é? Sim. Não é assim que vamos lá. Esta criança não me vai respeitar ou não vai perceber que eu tenho algo para lhe ensinar se eu não sou capaz de ouvir e estou a argumentar com ela também, não é? Foi nesse entendimento de que a parentalidade nos estava a trazer também uma, uma, uma Um convite, necessidade, um não é? convite para encararmos essa responsabilidade emocional que tínhamos mesmo de desenvolver. E foi aí que nos Com, desenvolvemos, né? Cada vez sim, mais. com autoconhecimento, autodesenvolvimento, não é? Com alguns cursos também e Uhum, mergulhos profundos em nós, com uhum. terapias, que percebemos que, ok, está na hora de largar as capas, largar as armaduras e vestir e colocar outra coisa. O quê, Vitor? Colocar o manto e a coroa do rei e Do da rei e da rainha, não rainha. é? Sim, assumirmos como soberanos, não é? Houve momentos-chave em que realmente nos assumimos, ou me assumi como soberano da minha vida, interessantemente largando o controle do que acontecia exteriormente, mas controlando apenas aquilo que eu consigo controlar e mudando aquilo que eu consigo mudar, assumindo um domínio sobre aquilo que eu sinto, independentemente dos fatores externos, não lutando contra tudo e contra todos para tentar moldar ao que eu quero, ao que a minha mente ilusivamente diz que quer. Portanto, sim, este arquétipo tem sido algo bastante presente, não é o único, agora aprendemos, não é o único que vibramos muito também o Certo. arquétipo do amante, da amante, de tudo isso, e por vezes do guerreiro, quando é necessário. Mas realmente o rei e a rainha são, depois de tantos anos e depois deste crescimento, depois de sermos pais, é algo a que volto muito. Que é recuperar no fundo o nosso poder, não é? A Nosso nossa poder pessoal. soberania sobre nós, o nosso poder pessoal, não é? Uhum. O nosso agir em consciência enquanto adultos, não é? O rei e a rainha representam a adultez, não é? Uhum. Deixamos de ser os meninos e passamos a ser o homem e a mulher conscientes, não é? E Sim, acho que disseste algo chave aí, que é homem e mulher conscientes, ou seja, foi apenas quando nos desenvolvemos no nosso masculino e no nosso feminino conscientemente,
E nos colocámos mesmo no papel de ir à procura, não esperar que o universo nos Certo, desse as certo. respostas de eu já sou adulto, portanto eu já devia saber estas coisas. Pronto, sentes que algo está mal, vai à procura, não é? Sim. Mete no caminho. E eu especialmente como cético, gostou-me muito e só diria que há 2 anos e pouco é que realmente comecei a fazer um desenvolvimento mais acérrimo e quem me dera ter começado há 15 ou há 20 anos. Mas pegando só aí numa coisa, o universo trouxe-nos alguma coisa, nós às vezes não escutamos. Só que o universo trouxe o quê? Exatamente pessoas, situações, Uhum, repetições de situações, padrões, tudo o que nós, tudo e mais alguma coisa, como espelho, lá está, como espelho, para que nós chegássemos até aqui, para que nós largássemos as armaduras, não é? E nós fomos vendo ao longo da vida que lutar não valia a pena. E às vezes lutávamos contra quem? Contra os nossos pais, não é? Aquela coisa de zanga e eu é que sei, porque já nos tornámos adultos, mas uhum, há aqui uma linha ténue que, ok, eu sei, mas eu posso respeitar lugares também, não exato, é? exato. Sim, estava também a pensar que portanto, é neste masculino consciente e neste feminino consciente que encontramos esse equilíbrio de, ok, eu não preciso de ser sempre a última voz, ou eu posso respeitar estes papéis sem que eu deixe de gostar de mim, ou sem que eu deixe de estar centrado em mim. Não preciso de ser sempre o líder. Eu vou ser o líder nos momentos-chave, não preciso de falar sempre. E nisso é algo que eu prezo. Eu falo quando sinto que tenho algo para dizer. Não sou muito de simplesmente estar a falar porque quero ser visto. E é algo que é muito importante. É não precisar de ser visto é quando mais te vão ver. Isso é também uma coisa muito interessante já agora, e foi algo que eu aprendi num curso que também, se calhar vamos partilhar aqui nos podcasts no futuro, um curso que nós ambos estamos a fazer, que é, na vida, atraímos sempre as pessoas que nos sabem apertar exatamente os botões que precisam de ser apertados. Sem dúvida, os tais espelhos, não é? É disso que nós falamos. Exato. E, nomeadamente, numa relação, na nossa relação, nós sabemos quais são os nossos triggers, nós sabemos exatamente apertar os botões Sim. necessários. Portanto, não, Já às não é vezes ferida, não inferida, assim, e por vezes quando o fazemos, não fazemos de propósito, não é? obviamente. Mas agora realmente depois deste desenvolvimento é muito mais fácil, ou seja, há muito mais ferramentas para lidar com uma leveza muito maior com esses eventos, com o que for, e em comunicação, ou mesmo quando é sobre ti, é mesmo só sobre ti, em comunicação contigo, uma clareza muito maior de não te deixares ficar nesse, Nesse estado, nesse não é? estado e realmente conseguires superar muito mais facilmente, ou conseguir superar muito mais facilmente. É, parece que passaram realmente muito mais anos do que aqueles que passaram para mim, desde que comecei a fazer um desenvolvimento pessoal mais, mais profundo, Intensivamente e mais profundo. intensivo, porque é uma mudança incrível na tua vida. Tu tornas-te tranquilo. Não há nada, ou quase nada na vida, que te tire do centro. Não é? Às vezes os meus amigos perguntam-me então como é que estão as coisas e não sei o quê, e muitas vezes a minha resposta vai para eu não me posso queixar de nada. E pronto, e às vezes penso, será que sou eu que estou aqui tipo, até a evitar falar de coisas minhas e não sei o quê, mas realmente não, depois até faço um esforço para acontecer estas coisas e tal e tal e tal, mas resolvi assim, e realmente estou numa fase da minha vida em que sinto que não tenho motivos para me queixar, tenho muitos motivos para ser grato por ter estado na minha vida, por teres entrado na minha vida, por termos tido a história que tivemos e por ter sido capaz e ter tido a coragem de fazer o caminho que tenho vindo a fazer até agora. E sei que, independentemente de tudo o que aconteça,
mesmo que o nosso caminho um dia se separe, Descruze. eu sei que tenho muito mais maturidade emocional, ahm, para continuar. Obrigado. E é isso, ou seja, esta desconstrução dos arquétipos dos guerreiros, não é? Porque nós, no fundo, fomos muito guerreiros apenas, não é? Não, acabámos por não experimentar outros arquétipos, por inconsciência, obviamente, ao longo destes quase 17 anos, mas de facto, quando nós trazemos consciência, quando nós estamos conscientes, e isto não é treta, é mesmo, quando eu estou consciente eu apanho muito mais rápido, portanto eu não preciso de sofrer, Uhum. ok? Apesar de às vezes doer, dói, às vezes são gatilhos nossos, profundos, dói, mas eu não preciso de sofrer, eu apanho-me logo, eu consigo olhar logo e eu consigo perceber que não é o outro, não é sobre o outro, não é a guerra dele não é comigo, Sim, nem a minha guerra não é com ele. sim. Então nós conseguimos de facto chegar logo a um entendimento, chegar logo a uma conversa, chegar logo a uma resolução, mesmo que não seja imediata, tipo do dia, do minuto a seguir. Não é? Isto às vezes podemos precisar de tempo, mas há algo que muda quando tu entendes que a relação é muito mais benéfica, estar numa relação a dois é muito mais benéfico, em vários sentidos, do que estar sozinho, porque estar sozinho eu talvez não tenha tantas experiências para me desenvolver. Uma relação, quem está numa relação e quem tem filhos, está tipo na escola 24/7, Sim. ok? Escola que não para. Mas essa também é a magia da vida, porque ainda hoje eu dizia numa consulta que dei, às vezes a travessia pode ser inconstante, não é? Pode ser Altos e baixos. altos e baixos, mas do outro lado é tão melhor, tão melhor do que ficar aqui, Uhum. ok? Eu fico aqui e afundo-me, eu fico aqui e vou subindo, ok? Então, de facto, fazer esta desconstrução e fazer uma desconstrução juntos e os casais estarem em consonância a fazer o Sim. seu desenvolvimento juntos, que isto é Especialmente fazer o trabalho, ambos fazerem o trabalho Sim, e pode ser juntos juntos, então. ou seja, quando eu digo juntos, não quer dizer que estejamos nos mesmos cursos, nos mesmos Exato. não sei quê, mas juntos, cada um estar ao mesmo tempo a fazer o seu Sim, desenvolvimento. sim. Porque senão, lá está, há de haver um momento em que há um desencontro. É inevitável, há um desencontro, Sim. porque a Começas a falar consciência língua, muda. falas línguas diferentes, ahm, não consegues. Falo por mim, e pronto, posso falar. Sim, Há 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, estivemos para nos separar, porque eu não conseguia compreender a tua língua e era um estado que tu estavas a atingir de mais de consciência. entendimento, de consciência, e eu estava um pouco preso ao passado, não é? E não compreendia como é que já atingimos todas estas coisas na vida e tu agora estás aí a fugir quase do mundo real, aquilo que eu chamava o mundo real. E quanto não era isso, uma ilusão minha e uma necessidade minha de depender de ti, depender muito do teu amor para sentir amor, depender muito de ti, da tua presença para tudo, uma coisa, e colocar muita pressão mais uma vez no exterior, como guerreiro, como ok, mas nós batalhámos juntos, ganhámos as batalhas todas, como é que isso não é suficiente e tal. Um, e foi aí que eu percebi, felizmente, encontrei a força contigo, graças a ti também, amor, para, para ir atrás. Ok, será que sou eu? Não é? Será que realmente estou a ser casmurro? Porque o amor existia, ou a noção de nos amarmos existia. Mas Uh, o amor só não chega. Exato, é preciso. O amor vence tudo. Certo, E foi por causa do amor que nós estamos aqui hoje. que nós conseguimos superar. Realmente foi o amor que fez com que eu, muito relutantemente, fosse fazer cursos de desenvolvimento ou retiros também. Desenvolvimento masculino foi o meu primeiro passo. Ok, vou para um retiro, mas fui completamente sem querer.
mas pronto, como eu sou, fui para lá no modo guerreiro. Ok, se eu estou aqui, vou entregar-me a isto e vou vencer quase. E, o, Ah, e, e serviu. e serviu. Serviu. Atenção, o arquétipo do guerreiro, ele não é mau, porque ele leva-nos a estes momentos Uhum. de, ok, se é para ir para a guerra, vamos. Né? Yeah. E depois ele chega lá e é desconstruído. Mesmo quando a guerra foi comigo. Sim, Quando sim, foi a maior tipo, guerra é a nossa. agora, ai não sentes, sentes, sentes. Ai não choras, choras, choras. E também mostrar o melhor de mim, ser capaz de ver o melhor de mim fora do ambiente normal, fora de ou seja, e junto de outros irmãos, como homem recomendo muito que haja desenvolvimento masculino junto de outros irmãos, que haja uma comunidade de irmãos, porque a consciência sobe imenso. Homens conscientes que se queiram desenvolver E a irmandade, não é? e sim. Porque as mulheres procuram muito e encontram muitos círculos de mulheres. Uhum, Agora, os homens isolam-se muito e este desenvolvimento masculino é fundamental, é uhum, mesmo, porque homens compreendem-se muito melhor aos homens e as mulheres às mulheres. Não quer dizer certo. que não haja a compreensão da mulher para com o homem e do homem para com a mulher, mas neste desenvolvimento, neste quase visceral, um trabalho visceral mesmo, do homem e tanto da mulher, eu sinto que esse trabalho masculino para os homens e o feminino para as mulheres é importante ser separado, não é? Uhum, Ser mesmo uma imersão só de homens ou só de mulheres. uhum. Eu queria só deixar aqui já que falamos nisto, na descrição deste podcast vai ficar a recomendação de dois homens incríveis, com os quais recomendo fazer desenvolvimento pessoal masculino, Sim, que me ajudaram muito e pelos quais sou muito grato. sim. Como o início desta jornada foi incrível com eles. Ahm, mas é isso, Filipa. Talvez tenhamos por vezes, sido guerreiros, talvez tenhamos sido guerreiros, não é? Mas nem sempre escolhemos tornar-nos soberanos. A verdade é que a relação pediu-nos mais força, pediu-nos mais consciência, aliás, e foi nessa consciência que descobrimos que existem outras formas de vibrar amor, não é? De vibrar caminho. E especialmente existem formas de nos virarmos para dentro, harmonizar o que está dentro e aí sim sermos soberanos de nós para podermos ser soberanos da nossa vida e liderarmos a nossa vida em amor. E é assim que chegamos ao fim deste episódio. Se gostaram, deixem os vossos comentários, partilhem com quem acham que precisa de receber esta mensagem e vão-nos dando feedback. Estamos muito felizes por estar aqui, por partilhar convosco a nossa história, por partilhar convosco as nossas vitórias e, mais do que vitórias, o nosso caminho, sabem? E é isso. Queres dizer mais alguma coisa? Obrigado pela oportunidade. Isto é tudo muito novo para mim. Não sou a pessoa mais presente nestes meios, mas senti realmente que era a altura de partilhar, e especialmente partilhar contigo é incrível ter esta oportunidade. Então, muito obrigado. E o mundo precisa mais da tua voz também e das tuas partilhas, porque quanto mais partilhamos, também mais ajudamos e mais chegamos a quem também precisa destas Hum, mensagens e nem sempre elas chegam. Então, obrigada por estares desse lado e até ao próximo episódio. Até breve.